Como é possível viver em obediência à palavra de Deus e buscando satisfazer a sua vontade? Vamos analisar o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 ao 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Neste texto, Paulo nos ensina de forma inconfundível que todo cristão deve produzir em sua vida diária um conjunto de virtudes que ele denomina fruto do Espírito. Essas virtudes são, resumidamente, aspectos do comportamento humano que, sem a presença do Espírito Santo, não se realizam plenamente. O Espírito Santo, atuando em nós, faz nosso agir diário ser impregnado dessas virtudes, e é isso que nos torna diferentes, pois somos novas criaturas, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Várias lições podem ser tiradas do texto de Gálatas 5, 16 a 26, mas iremos destacar de forma sintética 3 aspectos desse texto. O primeiro destaque é que o texto apresenta duas listas opostas. A primeira está nos versos 19 a 21 e elenca as obras da carne. As obras da carne são características da natureza pecaminosa do ser humano. Paulo não traz uma lista completa de tudo que faz parte da natureza humana após a queda, mas ele traz alguns aspectos representativos de diferentes áreas da nossa rotina diária. A lista traz pecados de ordem moral, de ordem religiosa, de ordem social e de ordem pessoal. O objetivo de Paulo a trazer essa lista é mostrar que o ser humano, sem a presença do Espírito Santo, tem a tendência de praticar coisas que não fazem parte do objetivo original de Deus para as pessoas. E para ter forças para deixar de praticar essas coisas, é necessário o poder transformador do Espírito Santo. Por isso, a segunda lista que Paulo apresenta, nos versos 22 e 23, são chamados de fruto do Espírito. Trata-se de uma lista de virtudes, que é produzida pelo Espírito Santo na vida das pessoas que reconhecem o senhorio de Cristo em suas vidas e se deixam ser moldados para se tornar novas criaturas, com o objetivo de glorificar a Deus. Quando alguém toma a decisão de seguir a Cristo, ele passa a viver em espírito, como diz o verso 16, pois ele passa a ter a presença e comunhão do Espírito Santo em sua vida. Assim, o primeiro destaque do texto nos faz refletir que as duas listas apresentadas por Paulo são opostas entre si e o fruto do Espírito é uma espécie de antídoto contra o veneno das obras da carne. Ao optar por deixar o Espírito Santo produzir seu fruto em nós, estamos eliminando o espaço para que as obras da carne se manifestem em nossa vida. Outro aspecto importante que pode ser notado no texto é que o fruto do Espírito forma uma unidade. O verso 22 diz fruto e não frutos. Todas as virtudes apresentadas nos versos 22 e 23 devem ser produzidas por aquele que entrega verdadeiramente sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Muitas vezes o fruto do Espírito é confundido com dons do Espírito, mas trata-se de categorias diferentes. Os dons do Espírito são capacidades produzidas pelo Espírito Santo para que a pessoa exerça uma ação no corpo de Cristo. Nem todos têm os mesmos dons, eles são diferentes. 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que Deus dá os dons a cada um em conformidade com a sua vontade. Portanto, dificilmente alguém terá todos os dons e os dons de uma pessoa vão ser diferentes de outra pessoa. Já o fruto do Espírito é uma unidade, ou seja, aquele que produz o fruto do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, deve produzir a totalidade das virtudes elencadas no texto bíblico.
O terceiro e último destaque está no verso 25, onde Paulo faz uma distinção entre viver e andar em espírito. Quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus para sua salvação, ele passa a viver em espírito, pois o Espírito Santo passa a habitar nela. Mas andar em espírito é um passo além, é submeter-se ao senhorio de Cristo, deixando o Espírito Santo produzir seu fruto em nós. Portanto, devemos andar em espírito, ou seja, devemos nos dispor a ser controlado e conduzido pela vontade de Deus, através do seu Espírito Santo que habita em nós. Agindo assim, deixaremos de produzir as obras da carne, pois não iremos agir pelo impulso e natureza humana pecaminosa, mas passaremos a produzir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada e que possamos viver e andar em espírito, produzindo o fruto do Espírito em nosso viver diário.